abraça ele. Então foi um grande começo de brasileiro, né? Deu aquela empolgada, mas a gente sabe, né? A gente sabia que não era para se iludir. Palmeiras continua fazendo uma campanha razoável até a terceira rodada. Ganha de Figueirense, empata com o São Paulo, só que aí começa a tomar pancada. Fica 4 jogos sem ganhar, 5 jogos sem ganhar, na verdade, com 3 derrotas. Começa a ficar pelo meio do caminho. Oscila, aí engata mais uma série de vitórias, ganha o derby do primeiro semestre, 1-0. Sempre a gente tinha ganho o derby no Paulista 3-0, ganha o derby da ida de 1-0. Fica aí um tempo invicto, aí perde de novo, faz uma campanha irregular, ganha, empata, perde, mais ganha do que perde. Então na rodada 21, o Palmeiras está em quarto lugar. Na rodada 21, já era do mesmo formato que é hoje, 20 clubes, 38 rodadas. Então imagina, na rodada 21, comecinho do segundo turno, o Palmeiras está em quarto lugar, 7 pontos do líder. Pô, 7 pontos dá para pegar, né? 17 jogos pela frente ainda. Você ainda fica sonhando. Só que aí vem aquele banho de realidade. O Palmeiras perde pro São Paulo no Palestra por 1-0 e vai para Belo Horizonte jogar com o Cruzeiro e toma de 5. Você fala, porra, toma de 5. Então, o jogo tava pau a pau até a metade do primeiro tempo. Aí o Pierre dá uma chegada num jogador do Cruzeiro e o juiz expulsa o Pierre, injustamente. O replay é claro, ele fala que o juiz fala que o Pierre pisa no pé do jogador do Cruzeiro, que podia ter causado uma torção e tal. Aí você vê o replay, o Pierre tá pisando no chão. Ele dá o tranco, o jogador do Cruzeiro cai, mas não tem esse pisão. E quando você dá o tranco e pisa no pé, aí você pode realmente machucar muito. Ainda mais jogado em velocidade, né? Mas o Pierre não pisa em cima do pé do jogador do Cruzeiro, então a expulsão é totalmente injusta, é um tranco. Foi até dar amarelo, porque foi forte, mas jamais o vermelho. O Palmeiras sente demais a perda do Pierre, e eu não lembro se virou 2 ou 3-0, mas logo depois o Palmeiras começa a tomar um monte de gol. Até reconstruir ali a marcação no meio do campo, toma de 5-0. Lembra, 2 rodadas atrás estava a 7 pontos, agora está 13, faltando 15 jogos. Para um time limitado como o do Palmeiras, com elenco limitado, não dá para buscar. Se fosse ainda um time com elenco forte, você começa a falar, dá, se os caras tropeçarem, a gente fizer direitinho, dá para ir buscar. Mas com aquele time não dava. E aí o Palmeiras vai, objetivo qual que é mesmo? Quarto lugar, Libertadores, então vamos. E o Palmeiras vai seguindo no comboio, né? E chega na última rodada, depois de ganhar mais uma vez do Corinthians no segundo turno, de 1-0 também no Morumbi, o Corinthians cada vez mais afundado. O Palmeiras chega no final na 38ª rodada, em dezembro, dependendo só de si. Basta ganhar do Atlético Mineiro em casa, que chega na Libertadores. A mesma situação que tinha acontecido 2 anos antes, né? Basta ganhar do Fluminense em casa, que vai para a Libertadores. Então vamos lá, né? Mesmo cenário, dezembro, puta de um sol, estádio lotado. Eu lembro que eu estava no estádio, já tinha aquele setor Visa que eles tinham construído, que foi finalzinho ali, os últimos anos do Palestra Itália, que tinha aquele setor Visa, que era era o único jeito de você garantir o ingresso antecipadamente, sem ter que pegar fila, sem ter que comprar de cambista e tal. E eu lembro que eu comprei um passaporte, tipo uma cativa lá, né, para não ter que me preocupar de comprar ingresso. Eu comprei uma cadeira, tinha uma cadeira lá que era minha naquele ano. Igual tem hoje esse passaporte, né? Tinha na época. E não era caro. Dava para encarar. E eu lembro que acabou a água no primeiro tempo, lá naquele setor. Você ia comprar água, o cara falava, não tem água.
Então tava um sol, aquele solão de dezembro, e não tinha água. E naquela última rodada bastava o Palmeiras ganhar o jogo e ainda tinha a expectativa de ver o Corinthians cair para a segunda divisão. O Corinthians jogava no Serra Dourada contra o Goiás e, dependendo dos resultados, ia cair para a segunda divisão. A gente estava ouvindo por quase 5 anos, né? A humilhação de ter caído para a segunda divisão em 2002. E aquilo estava machucando muito a gente. Os corintianos falando que time grande não cai. Quantas vezes eles não falaram isso pra gente naqueles 5 anos? Então a gente estava vivendo a expectativa do Corinthians cair e a gente ia à forra contra eles. Mas ao mesmo tempo a gente tinha uma vaga na Libertadores para garantir. E o adversário era o Atlético Mineiro. Então tá, vamos pegar o Atlético Mineiro. Só que o Palmeiras não encaixa um bom jogo. O Palmeiras entra disperso, entra nervoso. E o Atlético Mineiro sai na frente. Acho que, se não me engano, o gol do Éder Luiz. Eu não vou lembrar agora. Dá pra colar, vai. Vamos tentar colar aqui. Dá pra pegar a marcha dos gols aqui. Éder Luiz, exatamente, faz um gol aos 32. O Edmundo chega a empatar aos 35, eu não lembrava disso. Mas o Atlético Mineiro faz 2-1 aos 16 do segundo tempo. 16 do segundo tempo. Gol do Marinho. E o Palmeiras não jogando nada. Não dava nem sabe, pinta de que ia empatar para tentar virar. Ao contrário do que aconteceu naquele jogo contra o Fluminense, que a gente sentia que o Fluminense estava acuado, estava com medo. O Atlético jogando tranquilo. E a torcida do Palmeiras mais preocupado com o Corinthians, cara. Com o radinho. E o Corinthians estava caindo. Então sai o terceiro gol do Atlético Mineiro, mas ninguém nem liga. Ninguém não tá nem olhando pro jogo. Tá todo mundo, sabe, tem alguém com o rádio ali, tá tendo um monte de bolinho em volta dos caras que estavam com o radinho. Então os caras que estavam com o radinho, eles meio que narravam por um bolo que estava em volta o que estava acontecendo no jogo do Corinthians. Lá no setor Visa tinha umas televisões, então tava lotado. Eu mesmo fui para lá, quando deu 40 minutos, que eu vi que não ia dar nada mesmo. Eu fui para ver o Corinthians cair para a segunda divisão e a gente comemorou demais a hora que o juiz do jogo do Serra Dourada, que eu não sei quem é, não lembro quem é, apitou o fim do jogo e o Corinthians foi rebaixado para a segunda divisão. Ninguém tava nem aí que o Palmeiras perdeu, que não ia para Libertadores, porque é aquela coisa do torcedor de chegar na segunda-feira, no dia seguinte, e azucrinar o corintiano, que ficou 5 anos enchendo o saco por causa da segunda divisão. Então, apesar da gente não ter feito a nossa lição de casa, vejam, classificar para Libertadores, a gente ia jogar uma Libertadores, depois a gente soube, com um time bem melhor. Em 2008 o time do Palmeiras foi bem melhor do que o de 2007. Então a gente vai contar toda essa transição no começo da live de segunda-feira. Só que até então a gente não sabia. Não havia premiação para classificação para Libertadores, até deveria ter alguma coisinha, mas nada significativo como é hoje. Então assim, falar, não vamos ganhar a Libertadores, ninguém vai comemorar dinheiro, que hoje comemoram, né? Mas na época ninguém comemorava renda, nem prêmio, nem... vamos ganhar 200 mil da Comebol. Deu uma merda, né? Então tava todo mundo satisfeitíssimo pelo fato do Corinthians ter caído. Foi uma festa danada na Turiaçu. Teve festa como se fosse título. Porque tava todo mundo muito satisfeito com a rivalidade, mais uma vez aflorada, o Corinthians caindo para a segunda divisão. E o Palmeiras terminando um ano de forma digna, né? Como era o planejamento. Claro, o planejamento, no final das contas, previa a classificação para a Libertadores. Não alcançou, não chegou ao objetivo. Mas fez um campeonato digno, terminou em 5º lugar.
não passou susto em momento nenhum, foi eliminado da Copa do Brasil, tudo bem, pro Ipatinga em casa, mas foi um escândalo o roubo. Então é aquele tipo de roubo que você sai e você fala, porra, né, não tinha como. Tem gente que fala, time bom ganha do juiz e tudo mais. Pois é. Inclusive porque o Edmundo perdeu o pênalti, porque. Enfim. Mas tava todo mundo muito mais preocupado em ver o Palmeiras fazer um papel digno. E isso o Palmeiras fez. Então a torcida termina o ano de 2007 satisfeita, é claro, turbinado pelo rebaixamento do Corinthians. E ninguém sabia ainda, mas um grande acordo, um grande passo estava sendo dado. O planejamento feito pelo professor Beluso. Eu não sei se ele previa isso desde o começo, eu acredito até que não, mas também acredito que ele deva ter buscado um meio de fazer esse acordo no final de 2007, na virada de 2007 para 2008, para realmente fortalecer o futebol do Palmeiras. Então ele faz um acordo com a Traffic, uma empresa de marketing esportivo, traz, diante desse acordo, diante da possibilidade de trazer reforços importantes, ele traz de volta o Vanderlei Luxemburgo, e aí é a história, né? E aí a gente monta o time de 2008, que foi campeão paulista de 2008 com todos os méritos e com uma trajetória deliciosa que a gente vai relembrar aqui na semana que vem. Faz um brasileiro muito bom e por isso aqui que a gente não ganha o Campeonato Brasileiro de 2008. E a base continua muito forte para o ano seguinte, que é 2009, onde mais uma vez a gente disputa os campeonatos com muita dignidade, chega muito perto de ganhar o título tanto do Paulista quanto do Brasileiro, e no Brasileiro teve é uma história que deve até ser contada à parte. Eu vou tentar encaixar tudo num ano só, o ano de 2009, daqui uma semana, na quinta-feira da semana que vem, mas o Campeonato Brasileiro de 2009 merece uma página especial. De qualquer forma, tudo isso fica para a semana que vem. Tudo o que aconteceu entre 2008 e 2010 teve início nesta virada de 2006 para 2007. Então, os 4 anos sob a influência direta do professor Beluso, 2007 e 2008, ele como diretor de planejamento, e depois 2009 e 2010, já ele como presidente, é tudo parte de um grande projeto que foi idealizado no fim de 2006, cujo primeiro ano, o ano da reconstrução, de forma responsável, sem pressão, né, como deve ser. A torcida se comportou de uma maneira perfeita, praticamente, entendeu o momento. O susto de 2006 explica muito, né? Então precisa passar por um susto para falar assim, não, vamos com calma. Custa nada a gente passar mais um ano em branco aqui para formar um time forte. E realmente o time forte foi formado. Em 2008 e 2009 tivemos um time muito forte. Uma pena que ganhamos só um título paulista. E em 2010 aí o negócio degringola, a política mais uma vez destrói o Palmeiras. E passamos por mais uma grande depressão que depois só vai ser retomada em 2013. O ano de 2013 é um ano de reconstrução como foi o de 2007, só que muito mais dramático. Então essa história toda, né, até 2010 a gente vai contar. De 2008 para frente não vou contar, porque está recente, vocês se lembram.